Oiê, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai e hoje eu vou receber uma convidada muito especial, que é a Rafaela. Hoje ela é cerimonialista e ela trabalha no período noturno e vai contar um pouquinho sobre essa experiência e como que ela lida com a vida dela de mãe e cerimonialista, né? Porque trabalhar de noite com um filho não é a coisa mais fácil do mundo. A gente não tem creche, não tem um monte de facilidades que durante o dia a gente teria. Mas, Rafa, por gentileza, se apresente. Uhum. Mai, primeiramente eu te agradeço muito o convite. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje, com a sua audiência, né? E dizer que espero contribuir de alguma forma, né? Para que outras pessoas também se inspirem a buscar os sonhos, né? Buscar perseguir aquilo que elas querem, que anseiam para a vida delas. Porque realmente, como você falou, não é fácil mesmo, né? Hoje eu sou mãe de dois, né? Eu sou mãe da Lívia, ela vai fazer 9 anos, tem 8 e o Lucas de 1 ano e meio. E agora retomei esse trabalho como cerimonialista, né? Quando eu larguei meu trabalho CLT para me dedicar às crianças e acabou surgindo essa nova oportunidade de voltar para esse meio. E tô amando. Que bom. Então aproveita e já fala um pouquinho do seu trabalho, né? Fala seu arroba, como as pessoas podem te Certo. Ó, encontrar. no Instagram, Rafaela Watanabe Cerimonial. Vou deixar na descrição do vídeo para vocês, pode Uhum. deixar. E conta pra gente como é que foi essa transição, né, de você decidir sair do CLT e se tornar empreendedora aí, sendo É. uma profissional que trabalha no período noturno. Sim, na verdade foram duas etapas, né? Eu não saí do CLT para virar cerimonialista. Eu já havia atuado como cerimonialista isso há 15 anos atrás, quando eu comecei ajudando, né, o pessoal da música. Eu comecei ir aos casamentos para avisar o pessoal da música quando estava na hora de entrar aos cortejos. Então, muitas vezes acontecia que eu chegava numa igreja, chegava ali no local da cerimônia e não tinha quem organizava. E eu acabava me virando, né? Formava fila, orientava do meu jeito. E aí eu vi que falei, não, eu preciso conseguir ajudar essas pessoas. Então eu comecei, fiz um curso, né? Porque tem muito protocolo, tem etiquetas, regras a serem seguidas, né? Então eu fiz esse curso e comecei a me organizar melhor. E aí, com o tempo, nós começamos até mesmo a oferecer o trabalho de música e cerimonial para casamentos. E assim eu fui trabalhando e eu me apaixonei por esse universo. Quando veio a pandemia, eu parei, porque como eu conciliava o meu trabalho CLT com os eventos, eu estava muito sobrecarregada, porque eu tive minha filha, né? A Lívia veio, a Lívia ficava na escola o dia todo, período integral, desde bebezinha, ela foi com 4 meses para a escola, 4 para 5 meses. E quando ela foi crescendo, ela foi sentindo essa necessidade de ter a mãe mais perto, né? Imagina, eu trabalhava a semana toda e final de semana também. A chegada de um novo membro na família, né? Quando eu veio a gestação do Lucas, que aí eu vi que com a rotina corrida que eu tinha, eu não conseguia. Abraçar mais um filho e colocar mais um filho na escola, porque seria a minha filha, para você ter uma ideia, naquela época ela tinha 7 anos e ela ficava na escolinha, na escola período integral. E nós saíamos de casa 7 horas da manhã para voltar para casa 7h30 da noite. Era uma rotina muito exaustiva. Então eu optei, né, quando eu fiquei grávida do Lucas, eu vi que não tinha como encaixar mais uma criança nessa rotina toda. E somado a isso, nós havíamos perdido há pouco tempo meu pai, né? Que foi algo que mexeu muito com a Lívia, com a minha filha mais velha. Então ela vinha assim, ela chorava constantemente na escola, ela sentia muita falta, né? Da atenção que o avô dava, do carinho e tudo mais, e que de repente ela não tinha mais. E aí eu pensei, ela já não tá legal, né? Já tá passando por esse momento difícil, não tá sabendo lidar. E agora vai chegar um novo irmãozinho. Pra ela também não vai ser fácil, né? Ter que dividir o pai e a mãe com o irmão. E eu pensei, não, agora é o momento realmente de eu me dedicar, né, a ela e ao Lucas que vem chegando. E foi aí que eu fiz essa mudança. Primeira decisão que eu tomei foi parar de trabalhar para ficar em casa com meus filhos. É, e, e aí, assim, não foi uma transição, então, né? Foi primeiro eu parei, e aí depois pensando no que eu podia fazer,
me veio, né, como eu já tinha trabalhado nesse mundo, nesse ramo dos eventos, com cerimonial e tudo mais, isso há 15 anos atrás, eu havia parado na pandemia. E aí eu pensei, por que não retomar os eventos? E foi algo muito intuitivo, porque eu estava pensando no que eu poderia fazer para ter uma renda também, né? E veio uma mensagem de uma noiva minha de 2017 perguntando: Rafa, lembra de mim? Você trabalhou no meu casamento e tudo mais. Eu preciso de uma cerimonialista, me passa um orçamento? E aí eu pensei: nossa, é isso então, né? Realmente passei um orçamento para ela, ela ficou de pensar e tudo bem. Passou uma semana, recebi uma outra mensagem. Estou precisando de uma cerimonialista. Uma pessoa te indicou. Um noivo meu de 2020 me indicou para esse casal. E aí eu também atendi eles fecharam o casamento, eles casam agora em julho. E aí eu falei, é isso. Conversei com a minha irmã falou assim, vamos, eu vou junto com você, a gente trabalha junto e vai dar tudo certo, né? E aí nós estamos super empenhadas, super felizes, né? É algo que a gente ama fazer e a gente sempre amou, né? As circunstâncias nos levaram a parar, mas agora a gente retomou esse trabalho e vamos que vamos. Até porque ali na pandemia não era possível, né, a Não, gente ter eventos com é. pessoas, né, tinha tudo Naquela isso. época, Mai, tudo parou, né? Eu ainda tinha alguns eventos agendados, alguns foram remarcados, outros não quiseram remarcar, mas os que não quiseram remarcar casaram na pandemia, e foi aquele casamento assim, ó, os noivos, né? O padre, os padrinhos e só, e eu, mas foi o que eu fiz, eu cumpri com os que eu tinha fechados, e aí eu parei, né, para ficar também final de semana, aproveitar com a minha filha, que a gente não tinha isso, né? Eu trabalhava a semana toda e aos finais de semana ainda trabalhava mais, né, mais um pouquinho. E a Lívia, ela ficava na escola, período integral a semana toda. E aí eu pensava também, poxa vida, ela foi para escola tão novinha, né? Com 4 para 5 meses, e não tem esse tempo de qualidade junto com ela. Então, por isso também que eu parei. Naquela época, eu fiz a opção por ficar no meu trabalho CLT, por ter a segurança, né? Sim. A gente fala uma segurança, mas é que se hoje eu paro para pensar, nada nessa vida é para sempre. Quem te garante que você tá mesmo seguro no seu emprego, né? O CLT, assim, ele te dá uma falsa segurança, nem é real, Exatamente, né? não, não. Tudo bem que o É um CLT, ele salário tem as fixo, né? garantias Aham. e tudo mais, Sim. mas fora isso, é tão inseguro quanto Quanto, exato, empreender, tudo quanto... pode acontecer. Sim. E nós, assim, eu falo que eu sou muito grata, né? Eu fiquei 15 anos na empresa. Então, assim, sou muito grata, aprendi muito. Não me arrependo de ter ficado, né? Pelo contrário, eu amava trabalhar fora, me fazia muito bem. Tanto que quando a Lívia nasceu, eu optei por colocá-la na escola e voltar a trabalhar. Meu marido ainda na época falou, ó, por mim você para, fica com ela, mas eu vou te apoiar no que você decidir. E eu decidi voltar. Falei, não, eu vou voltar, porque é aquela velha história, né? Eu não posso parar a minha vida porque eu tive um filho, né? E eu voltei. E ela foi pra escola e foi tudo bem, porque o bebê, quando ele é pequenininho, e você manda ele pra escola ou pra uma creche, que seja, ele estando bem cuidado, trocadinho, alimentado, pra ele tá tudo bem. Ele não entende. Ah, minha mãe está me deixando. É diferente de quando ela começou a crescer, né? Aí Que sente falta da a- presença, sim, né, da ela pessoa. começou a entender isso. Tanto que tinha dias que ela falava assim: Nossa, papai, mas você só me busca de noite. Nossa, mamãe, eu queria que você me buscasse de dia. E aí tudo isso veio somando, né? Eu falo que não foi uma decisão que eu tomei do dia para noite. Mas foram vários fatores que foram se somando que nós chegamos que eu cheguei, né, na verdade, nessa decisão de falar, não, tá na hora agora de parar, de me dedicar um pouco mais, né, me dedicar mais, porque a minha prioridade são meus filhos, né? E aí, isso é o que a maturidade traz pra gente também, né? Naquela época eu não me via em casa cuidando de filho e sem ter uma renda, e sem ter um trabalho, sem ter a minha liberdade financeira. Mas agora eu já não me via mais colocando mais um filho na escola e deixando para outras pessoas cuidarem. E aí me veio esse sentimento: o filho é meu, quem tem que cuidar sou eu. Então, é o que a maturidade traz pra gente também. E hoje eu não me arrependo nem um pouquinho dessa escolha.
Eu acho assim que o que serve pra você é único e exclusivo seu. Com E você tem certeza. total liberdade de escolher isso, né? Exato. Porque, por exemplo, hoje eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses e ela passa o dia na creche. Uhum. Pensa numa menina feliz por ir pra escolinha. Você vai Sim, de manhã, pergunta pra ela: você quer ir pra creche? Quer ir pra escolinha? quer. Quer, Minha filha amava também. A né? Lívia amava. E é por isso que a gente fica tranquila. Para você ter uma ideia, eu falo assim, né? A gente sente no coração, mas ao mesmo tempo é uma coisa boa. Tem uma tia da escolinha, na época, desde quando que cuidou dela desde bebezinha. Ela chamava a tia de mãe na escola. Chamava de mãe. Ô, dó. E assim, eu não ficava brava, porque era sinal de que ela cuidando bem da minha filha, né? Ela me chamava de mãe também. Então, eram duas mães que ela tinha, né? Que Ai, a tia Cris, inclusive, é uma pessoa que a gente ama demais. E que até hoje nós mantemos contato. A Lívia ama ela até hoje. E vira e mexe, assim, com a vida corrida até dela, inclusive. Mas quando é possível, a Lívia passa um dia com ela. E é aquele amor, assim, genuíno. que Parece que... legal. Parece, eu falo, gente, se fosse da família, talvez não fosse tanto amor, sabe? Sim. E a Lívia, ela tem um carinho muito grande. E eu tenho uma gratidão imensa. Imagina, ela cuidou da minha filha, Tão bem que a né? sua filha quis levar ela pra vida, né? Exatamente, é. É uma coisa muito legal, realmente. Uhum. Mas agora conta um pouco como acabou sendo a escolha de ser cerimonialista. De todas as coisas que você podia fazer, Sim. cerimonialista. É lá no início, 15 anos atrás, eu brinco que esse mundo ele me abraçou, né? Porque na época, a minha irmã, ela cantava na igreja, né? Cantava na missa, cantava nos eventos. E aí começou a ser chamada para cantar em casamentos. E aí ela me pediu para fazer um favor para ela de ir e me avisar ela na hora que fosse entrar os cortejos. Porque ela tinha medo de ninguém avisá-la, ou de avisar na hora errada e começar a cantar na hora errada. Então eu fui lá sem saber de nada, né? Só para avisar, dar um joinha para ela, né? E quando eu, assim, tinha casamento que eu chegava e tava tudo certo, e eu realmente dava um joinha e começava e ia tudo bem, tinha cerimonialista. Mas acontecia de eu chegar muitas vezes num casamento e não ter ninguém para organizar. E aí eu ficava assim, e agora? Né? E como eu já tinha visto outras pessoas fazendo, quando eu cheguei e vi que não tinha ninguém para fazer, eu falei, vamos organizar essa fila, então, né? Comecei a fazer do meu jeito, né? Não sabia tudo, mas aí consegui fazer acontecer, organizei lá as entradas e tudo mais, e deu certo. Mas aí eu pensei, não, mas eu não posso ficar fazendo isso assim, né? Aí eu pensei, vou fazer um curso, porque aí eu consigo ajudar melhor essas pessoas, né? Fui, fiz um curso, conversei com outra cerimonialista, ela me deu as dicas. A primeira coisa que eu fiz foi conversar com ela. Ela me deu as dicas, eu anotei tudo num caderninho, né? Que lá, é porque tem toda uma etiqueta que você tem que seguir, tem os protocolos que você tem que seguir e que não e tem que ser feito da forma correta, né? Porque é um momento muito importante, não pode ser feito de qualquer jeito. É uma. Aliás, o papel da cerimonialista é fazer com que tudo saia como manda o Com programado, porque é um dia, certeza. assim, É. muito especial na vida da pessoa Muito. que se Não, casa, olha, né? eu brinco que é o dia mais especial da sua vida. Antes de nascer o seu filho, lógico, né? Mas quando a pessoa está se casando, né? Na maioria das vezes, né? Se é um casal novo, eu falo, gente, é o dia mais importante da sua vida. Você esperou tanto por aquele dia, planejou tanto. Então, assim, é um sonho concretizado que você está vivendo ali, daquela pessoa. E eu não trato de maneira diferente. Isso, eu sou muito exigente nesse ponto. Então, eu fiz, né? Fui saber tudo que eu tinha que saber, e aí nós começamos até a oferecer esse serviço, música com cerimonial, para não acontecer de muitas vezes chegar E não ter o e não ter o cerimonial. cerimonial. Porque quando a gente oferecia, a gente fazia uma reunião antecipadamente com os noivos, né? Tomava com conhecimento dos fornecedores contratados para aquele dia e tudo mais. Então, foi isso que aconteceu. E assim, eu me apaixonei por esse mundo, né, dos casamentos. E aí até que um dia uma noiva falou, Rafa, mas você não pode fazer para mim a festa também? Aí eu falei, e agora, né? Inclusive, isso foi há 11 anos atrás, que eu tava vendo que eles completaram 11 anos de casado esses dias. Eu falei, olha, eu nunca fiz, né? Ela falou, Rafa, eu confio em você,
E, gente, eu falo que o mundo precisa de mais pessoas assim, né? Porque olha que confiança, é o casamento dela. Mas aí também, da mesma forma, busquei conhecimento, conversei com colegas da área, fiz a lição de casa, fiz tudo certinho, e o casamento dela foi lindo, deu tudo certo, né? E aí foi onde começaram as festas também, né? Que aí eu já não pegava mais só, eu não fazia mais só a cerimônia, né? Era a cerimônia, era o casamento completo mesmo. E assim, eu me apaixonei muito por tudo isso. E foi assim que aconteceu. Entendi. Pô, foi bem legal, né? Sim, foi assim, né? Ah, caí de Caí paraquedas de aqui paraquedas e fiquei. e fiquei. Gostei de onde eu Gostei caí. daqui. É isso, foi isso. É, nossa, o podcast eu me sinto um pouco assim também, entendeu? Porque eu Uhum, comecei o podcast e falei assim, eu já queria fazer há muito tempo, mas sim, sabe o que eu vou fazer? Ah, se não der certo também, apaixonei. Quero ver me fazer parar com esse negócio agora. Ô, dó. isso é muito bom. Mas enfim, e conta, qual foram assim os maiores desafios que você teve, né, ao ingressar nessa área, né? Isso. Mai, o maior desafio para mim, na verdade, agora que eu retornei, né, para essa área dos eventos, foi encontrar um mercado totalmente mudado. Da pandemia para cá, o mercado evoluiu demais, o mercado de casamentos, de festas de 15 anos. Então, hoje você tem o Instagram, que é uma vitrine do seu trabalho, e que você precisa estar ali, precisa, né, alimentar e mostrar para todo mundo o seu trabalho. E eu tenho muita dificuldade nessa área. Então, para mim, hoje é algo que eu preciso muito trabalhar. Então, uma das maiores dificuldades para mim hoje é essa questão mesmo de rede social e tudo mais. Mas a gente tá buscando, né? Com certeza. Não, a rede social é um dos problemas das maior parte dos empresários no Brasil. Eu acredito. Porque eles têm muita dificuldade. Uhum. Marketing é um negócio, porque a gente cresceu. Tô falando, eu que tenho 31 anos. Ai, coragem de ficar repetindo a minha idade pra todo mundo. Novinha. Hoje eu tenho 31 anos e eu cresci assistindo a propaganda da TV Globo. Exatamente. Então, assim, esse novo jeito de vender, de trazer. A internet mudou muita coisa, né, de uma maneira geral, mas aliar a pandemia migrou muita coisa para o digital e fez com Exato. que o digital surgisse, né, se ressurgisse de uma maneira muito diferente do que ele era trabalhado antes, né? Exato. Antigamente, os casamentos era indicação, era o boca a boca. Hoje você precisa ter, né, a sua divulgação, você precisa ter todo esse marketing por trás, né? E essa questão também hoje tem as plataformas virtuais, onde tudo é feito, confirmação de presença, o RSVP é feito tudo virtual. Então, assim, estamos na luta, estamos Você aí. precisa ter um catálogo virtual do Exato. seu know-how de fornecedores, né? De Sim, espaço, tudo de. isso. Tudo isso tem que ser feito de maneira digital, porque muitas das vezes a pessoa vai e procura o seu trabalho. E aí ela vai e já vê quais são seus fornecedores. Exato. Às vezes a contratação do seu serviço pode estar muito mais alinhado em quem são seus fornecedores do que com o seu serviço propriamente Exato, dito. é isso mesmo. Acontece muita coisa assim, né? Uhum, bastante. E você recebeu bastante apoio, né, da sua família para estar seguindo esse caminho? Mai, sempre, muito apoio. Eu recebi apoio em todos os momentos da minha vida. Lá atrás, quando eu resolvi voltar para o trabalho e colocar a Lívia na escola, quando eu resolvi parar de trabalhar para ficar em casa, e agora também que eu voltei, né, para o mundo dos eventos. E eu acho que isso faz total diferença, né, em como a gente lida com as diversas situações que aparecem, né, no nosso dia a dia, os percalços que acabam acontecendo, mas eu tive muito apoio, né, do meu marido, que eu falo que ele é hoje para mim, não só hoje, né, sempre foi, né, um parceiro de vida, de verdade, sabe, que tá ali me apoiando em tudo sempre. Então, se eu pude fazer todo esse caminho até aqui, é porque ele estava do meu lado, ele sempre me apoiou, né? E tenho também a minha rede de apoio, né? Que é a minha família, né? Hoje eu tenho duas tias que ajudam demais no cuidado com as crianças quando eu preciso. E tem a minha sogra também, ela trabalha em dias alternados, então um dia ou outro que eu preciso, hoje, por exemplo, o Lucas está lá com ela. Então, assim, isso é primordial. E ter a minha irmã também, minha irmã é meu braço direito hoje no trabalho, né? Para você ter uma ideia, nós trabalhamos juntas e tudo que eu faço, ela tem conhecimento.
ela participa comigo das reuniões, ela participa comigo de todos os eventos, até porque amanhã ou depois, se qualquer coisa acontecer comigo, se eu cair de uma ponte, ela vai fazer seu casamento amanhã, não tem problema nenhum, entendeu? Porque nós estamos sempre trabalhando alinhadas. É, porque por mais que você trabalhe como cerimonialista, você tem uma sócia de negócio, né? Sim, Então, e sim, é um negócio. com certeza. Então, a gente sabe que, enquanto empreendedora, se o nosso negócio depende única e exclusivamente da gente, se amanhã a gente ficar doente, se acontecer qualquer coisa, o negócio para também. Com Então, certeza. tendo, né, esse auxílio, esse apoio, né, e essa parceria é muito bom. Não, eu e minha irmã, nós trabalhamos juntas exatamente por isso. Porque, primeiro, nós temos filhos, né? Você sabe como é. E eu Ou falo, como sei. então. E ela é meu braço direito. Ela me ajuda em tudo e ela tá sempre junto comigo. E o que mais te motivou a seguir nesse rumo profissional? É, sem dúvida nenhuma, é ter um tempo de qualidade com as crianças. Poder estar com eles, né? Poder, por exemplo, principalmente quando fica doentinho, né? Eu, quantas vezes, trabalhando, né, CLT, quando eu trabalhava na empresa, eu tinha muito essa responsabilidade, né? Essa, essa coisa de eu não posso faltar, eu preciso estar ali presente, é a minha obrigação, e é mesmo, né? Isso é uma coisa que eu tinha comigo que eu não conseguia. Então, se minha filha, por exemplo, ficasse doente, quantas vezes? A Lívia, eu brinco que ela é campeã de passar mal de madrugada. Então, quantas vezes ela passou mal a madrugada toda, e aí de manhã levava ela no médico, dava um remedinho, levava para casa da tia ou da avó, deixava lá com os remedinhos e ia trabalhar, sem dormir, né? Então, ou então precisava durante o dia mesmo levar, ligava na empresa, falava com a minha gerente, falava, olha, vou levar a Lívia no médico, ela não tá legal, mas à tarde eu vou, tá? Então, mesma coisa, levava, ficava um pouquinho à tarde, estava lá na empresa trabalhando. Nesse ponto, eu também não tenho do que reclamar. Eles nunca reclamaram, nunca tive problema nenhum. Mas também sempre fiz de tudo para não deixar a desejar, né? Sempre procurei manter minhas coisas certinhas e tudo mais, e principalmente estar presente, né? Não faltar e tudo mais. Mas, então hoje, para mim, ter esse tempo de qualidade com eles, poder cuidar deles, então tá bonzinho, não precisa ir pra escola, fique em casa, mamãe tá em casa, né? Eu posso cuidar, posso ficar junto. Posso ficar Posso perto, ficar né? Ficar de perto, olho. exatamente. Então, assim, foi poder me dedicar mesmo ao cuidado deles, né? E ver esse crescimento, esse desenvolvimento, não ao que pague. É maravilhoso. É muito bom se a gente tem a oportunidade, né, de estar próximo dos Sim, nossos filhos. Hoje, né, a minha filha fica o dia inteiro na creche porque a gente tem outras sim. responsabilidades também, né? Eu tenho três crianças. Três crianças, são de 14 crianças. Tá bom. Tenho três, né? Dos meus três, o... eu sou motorista, cozinheira, entendeu? A Uhum, gente tem que ser tudo um pouquinho, né? com E dar certeza. conta de tudo. Então, ter essa disponibilidade de poder ir e vir, né? Ter um pouco mais de flexibilidade realmente é muito bom. Com certeza. Mas agora, eu vou fazer um parênteses para falar do meu patrocinador, que é a Color Brand, que cede aqui o espaço para a gente estar realizando a gravação desse podcast. Então, se você é de São Carlos e gostaria de estar fazendo um podcast, vem conhecer o espaço da Color Brand, que é um espaço muito bom, super confortável, tem ar-condicionado, tá? O pessoal é super atencioso. Sou suspeita para falar? Sou suspeita para falar, mas pessoal muito legal, você vai ser super bem atendido. Então, vem conhecer o espaço da Color Brand. E muito obrigada, né, Color Brand, por estar apoiando esse projeto. Com certeza. Bom, então, como você estava falando, né, antes de eu falar do meu patrocinador, que é a Color Brand, sempre bom, a gente reforça, né? Você estava falando, né, que o motivo para você ter saído do seu emprego CLT e ter investido mais nessa área é poder estar perto dos seus filhos. Sim. Mas como é que você concilia estar com os seus filhos e trabalhar no período noturno? Olha, durante a semana, se eu preciso sair à tarde, se eu tenho alguma reunião, alguma visita de algum fornecedor à tarde, eu conto com a minha rede de apoio, né? Que são minhas tias, né? Que, nossa, super amam ficar com as crianças, ou a minha sogra. Então, acabam ficando com elas, né? E ficam super bem.
E durante a noite é o marido, né? O papai que fica com as crianças. Então, se eu tenho alguma reunião à noite durante a semana, é ele que fica. E se eu tenho alguma reunião online, porque hoje em dia muitos clientes preferem fazer reunião online para não ter esse deslocamento, né? Todo mundo trabalha durante o dia, tá cansado à noite. Aí ele pega as crianças e sai com elas de casa, vai dar um passeio, vai tomar um sorvete, vai brincar no parquinho. Aí eu consigo ficar tranquila, no silêncio e fazer minha reunião, fazer o que eu tenho que fazer. E finais de semana, que é onde o bicho pega, que a gente brinca, né? Que a gente vai trabalhar mesmo o dia todo e a noite toda, realmente também é o papai que fica. Ele Entendi. faz, assim, é a velha história, né? É, da mesma forma que eu cuido deles durante o dia, o pai cuida durante a noite. E é isso mesmo, né? É o papel dele de pai. É até bom, né? Porque acaba ajudando a criar memórias afetivas Com com o pai. certeza, sim, demais. E Porque eles amam. a gente se preocupa, né? É, Eu, enquanto mãe, ai, meu filho quer comer no Outback. Lá vai eu, ah lá. entendeu? Gastar um dinheiro que eu não posso, que eu não tenho pra levar eles pra comer no Outback. Vai ficar marcado pra eles. É Sim, muito marcante pra eles a história de ir lá comer o tal do pão preto, né? Que é o pão é aquele pão australiano. australiano. Eles adoram aquilo lá e eles descobriram que o Outback tem uma pasta de chocolate. Nossa, toda vez que eu vou no Outback eu passo vergonha, porque eles pedem, Eles tipo, pedem. um monte, porque acaba, você pode pedir de novo, o quanto você quiser. Que legal. Nossa, É, eu acho que então é bom que assim, eles criam memórias e afetivas, eles né? amam ficar com o pai. Porque o meu marido, ele é aquele paizão mesmo, sabe? Que joga pro alto, que rola no chão, e que corre, que brinca de tudo que você imaginar. Então, assim, pra eles, quando eu falo pra Lívia assim, vai ficar com o papai, nossa, é uma alegria pra ela. E aí é uma alegria pra mim também, porque eu posso trabalhar tranquila sabendo que eles estão bem. Bom, você já falou, né, como é que você concilia aí questão dos eventos com a maternidade, né, que você Uhum. divide essa responsabilidade com a sua rede de apoio e seu Sim. companheiro, mas tem alguma outra coisa sobre esse assunto que você gostaria de pontuar também? É assim, eu acho que o primordial também é ter uma rotina bem organizada, né, com as crianças. Então, por mais que de repente eu não esteja junto com elas têm o horário certo para comer, o horário certo para tomar um banho, né, para brincar. Então, tudo isso facilita, né? Quando mesmo que eu não esteja junto, ó, eu não vou estar, mas ela tem que fazer isso, isso e isso. Então, assim, ter essa rotina organizada também eu acho que é um ponto primordial para que tudo corra bem. Rotina é uma coisa muito importante para as crianças, É, tá? Se você tem um filho, por favor, tente colocar uma rotina, porque isso vai ajudar na qualidade de vida, inclusive do seu filho. A criança, ela fica melhor com um ambiente mais controlado, onde ela sim. sabe o que vai acontecer. Pode perceber que uma criança, toda vez que vai para um lugar novo, ela fica super agitada, porque ela está recebendo um monte de estímulo diferente que ela não está acostumada. Enquanto se você está dentro daquela rotina, ela segue aquilo lá bonitinho, assim, parece um robô Sim. programado, sabe? É bem legal. E você se sente culpada por trabalhar nesse período noturno ou não? Mai, a culpa ela sempre vai nos perseguir, né? Eu acredito. Mas eu acho que é uma coisa mais da gente, mais da nossa cabeça. Então, toda vez que eu começo a pensar, ai, como será que eles estão? Eu falo, não, para. Eles estão bem cuidados, eles estão com pessoas de confiança. Então, assim, eu procuro me tranquilizar. Até porque faz bem para eles também não estar só comigo, né? Sim, com Então certeza. isso também é saudável para eles. Então eu levo mais por esse lado. Entendi. E como é que é o seu menorzinho, né, que é o Lucas, ele Uhum. não ainda não tem tanta noção. Não. Mas como é que você explicou para sua filha mais velha que você trabalha à noite? Porque assim, É, não é por nada, mas é o mais comum, né, que as pessoas trabalhem em horário comercial. Aí a exato. sua filha vê as coleguinhas com, né, o pai e a mãe trabalhando ali em horário Uhum. comercial, de noite tá em casa. Como é que foi para contar para ela, explicar para Olha, ela? ela já entende. A Lívia, ela é uma criança que ela é muito receptiva com tudo. Ela é muito inteligente, então ela entende muito bem tudo. Então, assim, a partir do momento que eu explico para ela o que está acontecendo, então, filha, a mãe vai numa reunião. A mãe vai numa reunião à noite, por exemplo, né? Ela fala assim, mãe, primeira coisa que ela pergunta, eu posso ir junto? Aí eu falo, não, filha, é do trabalho da mamãe. Aí ela fala assim, mas como que é a reunião? Aí eu explico pra ela, falo, olha, eu vou atender um casal, né, de noivos, que eles vão se casar, e aí eu vou explicar pra eles como vai ser o casamento, e tudo mais, né? E aí ela fala assim, ai, mãe, então,
Por exemplo, mãe, eu vou casar. Aí eu chego pra você e ela brinca comigo. Eu chego pra você e falo: Oi, moça, tudo bem? Qual que é o seu trabalho? Você vai organizar meu casamento? E aí eu falo: eu vou organizar seu casamento. Olha, eu sou cerimonialista. Então, eu vou te indicar um fotógrafo bom, uma decoradora boa. E aí, seu casamento vai ficar lindo. Eu vou organizar tudo pra você, os padrinhos. Ah, então tá bom, moça. Então eu vou te contratar. Então, assim, numa brincadeira, eu consigo explicar pra ela tudo o que tá acontecendo. Ela entende e ela ainda se diverte, porque ela tá brincando, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa muito positiva. Eu falo assim, ah, será que vem uma cerimonialista mirim por aí? Né? Porque eu acho muito bonitinho. Inclusive, nós participamos de uma feira, né? E quando começaram a chegar os adereços da feira, o portfólio, né? Os folders, cartão de visita, começaram a chegar pelo correio, ela vinha assim, mãe, posso abrir? Pode ajudar a mãe a abrir. Ela abria, mãe, o que é isso? Mãe, para que serve isso? Filha, que a mãe vai numa feira, mas o que que é isso? Então eu expliquei. A mãe vai ficar lá na feira, receber os casais, né, que vierem e vou apresentar meu trabalho para ver se eles querem me contratar. Ai, mãe, então faz de conta que você tá lá na feira e eu aí mesma coisa. Ela brincava de feira comigo. Oi, moça, me conta sobre seu trabalho. Aí eu contava, então tá bom, então eu vou te contratar. E aí eu brincava, ah, então toma esse brinde pra você, por você ter me visitado. Muito obrigada pela sua visita. Então eu falo assim, é a forma como a gente coloca pra eles também, né? Sim, com E certeza, dá tudo com certo. certeza. E aí, pretendendo voltar pro CLT ou não passa nem perto? Mai, olha, por enquanto não penso nisso ainda, tá? Não penso nisso. Gosto muito de trabalhar com os eventos e tudo mais. Se um dia eu precisar, como na vida eu sempre trabalhei, tudo bem, não tem problema. Mas assim, por enquanto eu não tô pensando nisso não. Ah, enquanto puder a gente seguir com o que a gente Com gosta de certeza. fazer, É, vamos seguir com o que a gente gosta de sim, fazer, né? Por é, obrigada de nada. exato. Você falou primeiro que você fez a escolha, né, de estar saindo do seu trabalho e Isso. depois começar, né, a realizar o trabalho de cerimonialista. Você se organizou financeiramente para isso ou seu marido, né, assumiu mais essa responsabilidade? Houve uma conversa nesse sentido? Houve. Na verdade, Mai, o que que acontece? Eu falo que foi um passo de fé, né? Porque devido à situação, não foi uma gestação planejada, a chegada do Lucas. Então, assim, tudo aconteceu de uma forma muito sutil, assim, foi acontecendo e aí acabou que não se encaixava mais naquela vida que nós tínhamos, né? Então, quando nós conversamos, né? E aí, como sempre, meu marido falou assim, não, o que você quiser fazer, nós vamos fazer, né? O que importa é as crianças. E então, assim, me planejei de certa forma. Então, a partir do momento que eu engravidei, que eu vi que não ia dar para continuar naquela vida, eu dei uma enxugadinha nos gastos, parei de usar o cartão de crédito do jeito que eu usava, que eu adorava passar o cartão de crédito, né? Quem não? A pergunta Então, certa é quem não? exatamente. Então, assim, dei uma seguradinha no cartão, fui fazendo uma reserva. Mas foi algo assim, que também não foi muita coisa, né? Porque se você parar pra pensar, as contas chegam todos os meses, né? Sim. Continuam chegando. Então, foi isso. Então, o que eu fiz foi isso. Eu fui guardando um pouquinho e que foi o possível que eu consegui pagar, por exemplo, a escola da Lívia até o final do ano, 2024. Chegou 2025, aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, agora é você. E, e assim, naquela época também, né, quando eu resolvi parar, uma das coisas que mais me fez pensar, né, foi ficar sem ter uma renda. Porque pra mim, e sempre trabalhei, nunca precisei pedir dinheiro pra ninguém, nem pro meu pai, porque eu comecei a trabalhar muito novinha. E aí eu pensei, gente, mas eu vou ficar em casa, eu vou ficar, né, sem dinheiro, sem uma renda. Como vai ser isso? É uma sensação muito de refém, né? Que você Muito, fica, muito. ok, se eu quiser, eu quero Mas, ir ali tomar um café, eu preciso pedir autorização para alguém. Não é nem exatamente exato, uma autorização, mas você pedir precisa de dinheiro, né? dinheiro, né? Exatamente. Mas, aí que eu te falo, né? É colocado muito isso pra gente. Nossa, e perguntaram muito isso pra mim. Mas você vai ficar dependendo do seu marido? Não, mas não dá pra depender de marido. Aí eu falo assim pra pessoa: depende do marido. Porque eu, assim, posso dizer porque eu passei por isso na prática, né? Quando eu parei de trabalhar, eu não tive esse problema,
né? E hoje, assim, eu fico muito, muito tranquila com isso. Hoje, eu tinha muito medo também, porque a gente não sabe como vai ser na prática, né? Sim. Mas quando aconteceu, o meu marido, ele sempre foi muito, como eu posso dizer, muito compreensivo nesse sentido. Muito parceiro, Muito né? parceiro de verdade. Então, por exemplo, ele falava assim, amor, fica com um cartão de crédito, ele, né, um cartão dependente do dele, por exemplo, é, pode usar o cartão de crédito. Não precisa, porque ele se sente mal. Se eu fico pedindo um Pix pra ele para fazer uma unha, se eu peço um Pix pra ele para comprar um batom, ele não quer que eu fique pedindo. Então, assim, ele já me deixa mais à vontade para poder gastar o que eu preciso gastar. Até porque eu também não fico gastando igual uma louca, né? Vamos até eu tenho também essa consciência, né? É De aquele negócio, né? Você se deixou, parou de trabalhar, mas você sempre foi uma pessoa que estava ali batalhadora, sempre trabalhou. exato, sim. Então sabe o valor do dinheiro, não fica ali gastando por gastar e Não. também não é esposa troféu, né? Não, não, pelo contrário. E assim, então assim, hoje eu tenho essa plena consciência de que eu posso comprar o que eu precisar para mim ou para as crianças e que ninguém vai ficar assim, nossa, mas você precisa disso? Nossa, mas para que que você vai comprar se você já tem dois? Você vai comprar o mesmo batom por quê se você já tem, né? Então assim, não, eu não passei por isso que eu falo, depende do marido. Lógico, não vou depender do marido para sempre, né? Mas foi um período, mas foi uma das coisas que mais me fez pensar. Até porque a gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de comer fora, a gente gosta de ter algumas regalias. Então eu pensei, Quem não gosta de um quem não gosta, não conforto, é não é verdade? mesmo? De passar um final de semana É, num lugar legal, né? Então, de ir para um assim, restaurante diferente, comer uma exato. comidinha diferente. E aí eu pensei assim, olha, pode ser que eu não tenha regalias. Pode ser que em vez de eu viajar 3 vezes no ano, eu viajo uma, ou não viajo nenhuma. Pode acontecer, tudo bem. Mas eu falo, a prioridade vai ser os nossos filhos. E assim, eu falo que as coisas acontecem de uma forma tão. Então, assim, quando a gente dá o passo, Deus dá o chão. Então, para você ter uma ideia, a gente conseguiu viajar esse ano, deu tudo certo, Que mesmo eu não bom. estando trabalhando. Até facilita, porque aí não é duas pessoas que tem que Tendo que pegar, ver não é? férias e tudo mais, é um rolê. Exatamente. Mas a gente vai dar uma corridinha, Uhum. porque a gente tem pouquíssimos minutinhos para encerrar, né, o tempo. E a gente não falou nada sobre o seu trabalho, Vamos, praticamente. exatamente. Então conta pra gente o que faz efetivamente uma cerimonialista, porque assim, eu não sei nos mínimos detalhes o que faz uma cerimonialista. Olha, Acho que é dúvida de Mari, muita gente. olha, a cerimonialista, ela faz muita coisa. Inclusive, eu brinco, né? Muito além do que está no nosso orçamento, muito além do que vai escrito no nosso contrato, porque, assim, a função do cerimonialista é elaborar um cronograma de todo aquele evento, seja um casamento, uma festa de 15 anos, uma festa corporativa. Então, nós fazemos um cronograma detalhado de todo o evento e trabalhamos para quê? Todos os fornecedores consigam cumprir aquele cronograma de uma forma alinhada, né, basicamente. E fazemos também o gerenciamento de convidados. Então, os convites são enviados, nós confirmamos a presença, fazemos a lista, aquela lista que vai ser feita a conferência depois na entrada do evento, encaminhamos cada um para o seu lugar, né? E assim, estamos ali, né? Estamos, eu digo porque somos uma equipe, né? Então, assim, estamos ali para tudo que acontecer, para resolver qualquer problema que possa ocorrer, resolver qualquer intercorrência que possa, né, acontecer. E assim, como cada casamento, cada evento é único, em cada evento nós vamos desempenhar um papel que for necessário que seja desempenhado. Então, é muito. Eu falo que o casamento, ele não é só mais um casamento, é o casamento. Então, nós somos muito. Eu tenho uma equipe também muito bem afiada e muito bem treinada para tratar dessa forma, né? Então, nesse casamento, eu precisar deslocar uma equipe maior, precisar desempenhar uma outra função que não seja, não está lá no meu cronograma, no meu orçamento, no meu contrato, não tem problema. Nós vamos fazer o que for necessário para que tudo ocorra bem, né? Do início até o final. É porque no final das contas você tá tratando o sonho de uma É o pessoa, sonho né? de uma Então, vida de uma assim, pessoa, exatamente. você tem que tratar com aquele cuidado Com que você certeza. trata um sonho, o Exato. seu e o É. dos demais. Uhum. E que habilidades, né, você diria que é super importante para quem quiser atuar nessa área? Olha, o cerimonialista, eu falo por mim, né? Eu como cerimonialista, tem que ter um bom relacionamento interpessoal.
Então você precisa saber lidar com pessoas, porque você lida com pessoas o tempo todo. Você vai lidar com os noivos ou com uma debutante, com a mãe dela, Com a com a família. família, e muitas vezes essas pessoas podem estar com os nervos da flor da pele, porque é um momento tão importante, tão especial, tão aguardado, e muitas vezes a nossa função é falar para você assim, ó, calma, eu estou aqui, vai dar tudo Vai dar tudo certo. certo. Exatamente. Porque eu não entrego apenas para você, para o meu cliente, eu não vou entregar apenas um cronograma bem executado. Eu vou entregar tranquilidade, de que ele vai poder curtir aquele momento, aproveitar o casamento, a festa de 15 anos, ou seja o que for. Ele vai poder curtir aquele momento sabendo que tem uma pessoa que está cuidando de tudo nos bastidores, né? E que ele pode só viver aquele momento, porque passa tão rápido. A hora que você vê, você fala Sim, assim, nossa, já acabou. Então, é isso, ter esse feeling, esse olhar de cuidado, né, para os clientes. E ter também um bom relacionamento com os convidados, né, porque as pessoas estão ali, precisam ser bem recebidas, precisam se sentir acolhidas, né, sentir que estão sendo bem tratadas e bem cuidadas. E ter também esse bom relacionamento com os fornecedores, porque são os nossos colegas de trabalho, né? E um depende do outro para que tudo fique bem, para que tudo fique com harmônico. certeza, Então, né? assim, ter esse relacionamento interpessoal é muito importante. Um outro ponto, ser uma pessoa organizada. Porque a alma de um casamento de sucesso é a organização. Então, tem que ser muito bem organizado. E aí, mais um ponto, ter uma equipe bem alinhada. A equipe, eu falo que é uma extensão do meu trabalho. Não adianta eu ser uma cerimonialista muito boa e não ter uma equipe muito boa. Então, hoje eu trabalho com pessoas comprometidas e que se desempenham, se desdobram muito para que tudo corra bem. Isso é muito importante. Entendi. Ó, você falou dos pedidos inusitados aí. Aham. Você tem alguma história engraçada? Alguma história assim, Olha, muito. Meu Deus, isso foi diferente. ai, olha, que eu me lembro, assim, um momento, teve uma história de uma noiva, ai, tadinha, na verdade, né, não foi engraçado, né, foi engraçado, no final a gente acaba rindo, né, ela, na hora da balada, ela comprou aquela pluma pra usar, sabe uma pluma bem grandona que a noiva usa pra Que ele. dançar na hora da... Uma pluma bem grandona que coloca Ah, assim, tipo de sei. um que põe no pescoço pra dançar, pra fazer foto, pra brincar. E ela comprou uma pluma pink, linda. E na hora, né, abriu a pista de dança, distribuímos o kit balada, aqueles óculos e tudo mais. Na época usava muito, hoje usa menos, né? Hoje é mais as plaquinhas, né? Exato. E aí ela colocou aquela pluma e ficou dançando na festa. Teve uma hora que eu olhei pra ela, eu falei assim: é a luz ou o vestido dela tá cor-de-rosa? Eu falei Ah, assim: eu acho que seu vestido tá rosa. Vem aqui comigo um pouquinho. Nós chegamos no claro, porque tava tudo apagado, né? Tingiu o vestido dela de rosa, aquela pluma. E ela falava assim: meu Deus, o que que eu vou fazer, tadinha? Eu falei: não, calma, calma, curte a festa. A gente tava no meio do casamento, né? Eu falei: dá essa pluma aqui pra mim, vamos guardar. Curte seu casamento, depois a gente vê o que faz, né? E depois deu tudo certo também, né? Enfim. Teve um caso também de uma daminha, né? Esse não foi engraçado. Uma daminha, eu organizando ali os padrinhos antes de começar o casamento, e ela não parava, ela chacoalhava o vestido. E eu olhei, aí eu falei com a mãe dela, eu falei, será que ela tá incomodada com o vestido? Será que tá apertado? Vamos soltar um pouquinho atrás? Era de amarrar, né? No que a mãe dela desamarrou, que soltou aqui um pouquinho à frente, tava toda cheia de bolinha vermelha e se coçando. ai, meu Ela teve uma Deus. alergia daquele tecido, talvez do bordado, não sei se não tinha um forro. Eu sei dizer, tadinha, a gente carrega uma mala, né? A mala do cerimonial. E nessa mala tem tudo o que você imaginar. Porque imprevistos acontecem, né? Então, se eu precisar pregar um botão, se eu precisar arrumar uma maquiagem, se eu precisar de um primeiro socorro, eu tenho tudo ali à mão. E aí eu tinha uma toalhinha menor que de rosto, assim, e nós conseguimos colocar a toalha entre o corpinho e o tecido. E aí fechamos atrás, bonitinho, escondeu aqui, e ela conseguiu entrar e ficar até o final do casamento. Ô, dó. Bonitinha, é. Mas olha, são coisas que acontecem, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo. É, você acabou já falando um pouquinho, mas como que você lida com os imprevistos? A gente tem então essa mala, né? Essa mala, se eu precisar.
Martelar um prego na parede, eu tenho prego, eu tenho É a mala da martelo. emergência. Exatamente, chama mala do cerimonial. Então, assim, tem tudo ali que você imaginar. E tudo que a gente possa precisar para resolver problemas. Agora, se um problema é um pouquinho diferente, por exemplo, ai, acabou a bebida, ai, faltou tal coisa. Aí nós temos também os contatos certos de quem a gente pode ligar e falar, olha, me socorre, me entrega, me... Então, tem tudo isso. É, sempre acaba sendo uma rede de apoio aí do Com trabalho, certeza, né? primordial. É, a gente precisa ter parceiros que podem nos socorrer nos Precisa. momentos de sufoco, não tem Sim. jeito, realmente. Mas você já teve alguma situação inusitada, tipo, com os noivos e convidados e padrinhos, enfim, Olha, Mai, eu sou o tipo de envolvendo mais as pessoa, pessoas, né? sim, eu sou o tipo de pessoa que eu prefiro antecipar uma solução do que ter que resolver um problema. Lógico, se chegar no problema a gente vai resolver. Mas eu e minha equipe, nós temos um olhar muito atento a tudo que pode gerar um problema. E porque a gente procura apagar esse incêndio antes que ele comece. Então, por exemplo, nunca tive grandes problemas, mas o que às vezes acontece é que é um momento de muita alegria, é um momento de festa. Só que às vezes alguns convidados acabam extrapolando um pouquinho na alegria. Perde a mão, Exato, né? é. Então, assim, quando a gente vê assim, olha, ai, eu acho que tá passando um pouquinho, eu acho que, né? Então a gente chega, conversa numa boa, com toda a delicadeza. Leva uma água. Exatamente, oferece uma água, né? Conversa, bate um papo com a pessoa assim numa boa, né? Ai, quer tomar um ar? Quer, né? Então, assim, e sempre deu certo. Nunca tivemos problemas maiores, não. Às vezes a pessoa, né, tá alterada, ela nem Exato, percebe que ela tá tão exatamente. incomodante E a pessoa assim, às vezes né? toma uma água, toma um arzinho, dá uma volta, pronto. Ó, respirou, volta pra festa e segue sem problemas. E como que você cuida, né, do seu bem-estar lidando com essa rotina puxada, né? Porque queira ou não, você fica com as crianças, você Sim, trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha quando precisa, né? exato. É uma rotina bem assim, é bem exaustiva muitas vezes, mas eu procuro sempre me manter saudável, né? Então, por exemplo, procuro dormir certinho, me alimentar direitinho, mesmo nos dias de evento. Eu não pulo refeição, eu não deixo de me alimentar, não deixo de dormir. E também eu não me sobrecarrego, eu delego todas as funções que são possíveis de delegar, eu delego. E muitas vezes também eu me permito assim, tô num dia mais corrido, eu peço uma comida, em vez de eu ir para a cozinha cozinhar, né? Chamo alguém para me ajudar em casa. E assim, e tudo dá tudo certo, né? Porque não tem porquê também a gente se sobrecarregar, sabendo que pode lá na frente, depois, prejudicar a mim mesma, né? Sim, não adianta a gente se encher de cobrança Não. agora, Uhum. pra daqui a 5 anos essa conta vai chegar, daqui a 10 anos essa conta vai Exato. chegar. E uma outra coisa que eu faço e que eu acho muito importante e que é uma regra nossa, né, da empresa hoje, é um evento por final de semana. Então, eu nunca vou pegar um evento no sábado e um evento no domingo. Ou na sexta, ou Na no sexta, sábado, e ou no domingo, né? Porque nunca. existe também, né? Existe. Existem hoje, né, empresas que têm 3 equipes, né? Eu não, eu trabalho apenas com uma equipe e eu trabalho um casamento, uma festa por final de semana, porque eu acho que é muito importante que eu esteja ali 100% dedicada naquele momento. Como nós já dissemos, né? Um sonho concretizado ali naquele dia. Então, assim, eu tenho que me dedicar ao máximo, né? Então, nesse ponto, nós somos muito exigentes. Entendi. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Poxa vida. Triste, mas acontece muito, entendeu? É raro, mas acontece muito. Acontece. Pois. A última pergunta que eu vou estar te fazendo é: Uhum. se você pudesse dar uma dica, né, para alguém que está começando nessa área hoje, qual dica você daria? Olha, Mai, eu diria o seguinte: é uma área muito boa de se trabalhar, mas você tem que ter os pés no chão e pensar o seguinte: você não pode querer abraçar o mundo. Porque, então, assim, saiba delegar funções, saiba fazer uma pausa quando for necessário, né? Mas que, assim, se tem vontade, segue em frente, porque é muito gostoso, é muito promissor. Sim, com certeza, né? Porque assim, um evento, um casamento, ele geralmente é para uma quantidade significativa de pessoas. São Sim, muitas atividades muitas. para se fazer. A gente não Exatamente. consegue uma única pessoa atender Não tudo, tem né? como, Não é não. possível.
Mas, Rafa, muito obrigada por você estar vindo aqui, contar da sua história, contando um pouquinho do seu trabalho. Uhum. Sigam a gente nas redes sociais. Eu vou estar Sim. deixando aí na descrição do vídeo o meu arroba, o arroba da Rafa, para vocês estarem conhecendo o trabalho dela. É muito legal. Ela vai ser cerimonialista do meu casamento quando ele acontecer, Com entendeu? certeza. Quando ele acontecer, ele vai acontecer um Estamos dia. aguardando. É, muito obrigada para você que acompanhou, né, esse episódio até aqui. Muito obrigada, Rafa, Te novamente pela sua agradeço muito presença. também, Maia, o convite. Foi uma grande alegria estar aqui. Bom, e queria agradecer novamente a Color Brand, que é apoiadora desse projeto, né? E ficamos por aqui. Tchau, Tchauzinho! tchau.